Brasil. Um vasto país que fica localizado na América do Sul. O país é uma região geográfica considerada território físico de um ou uns estados soberanos, ou de uma menor antiga divisão política dentro de uma região geográfica. Podemos ver agora um ser humano, mais precisamente um brasileiro, com capital cultural. No campo da sociologia, o capital cultural compreende os ativos sociais de uma pessoa: educação, intelecto, estilo de discurso, estilo de vocabulário e etc., que promovem a mobilidade social em uma sociedade estratificada. Um ser humano que possui capital cultural e capital econômico, que na teoria sociológica é um sinônimo de poder e consiste em ativos econômicos que promovem a mobilidade social numa sociedade estratificada, se distingue dos demais brasileiros, por empregos mais rentáveis e casas mais confortáveis. Emprego é um conjunto de atividades realizadas e o esforço feito por indivíduos com o objetivo de atingir uma meta e receber algo em troca, o que normalmente é dinheiro. Dinheiro é usado por meio de troca por certos produtos, como uma casa confortável, por exemplo. Conceito de casa. Uma casa é um edifício para habitar. O termo costuma ser usado para fazer referência à construção de um ou vários andares, destinada à habitação de uma única família, em oposição aos edifícios de múltiplos apartamentos. Existem pessoas que habitam casas mais sofisticadas e existem pessoas que habitam casas mais precárias. Geralmente esse fator é decidido pelo capital econômico e cultural de quem a habita. Podemos ver Ricardo, advogado, 36 anos, situação financeira satisfatória. Sua casa, condomínio com piscina e vista para a cidade do Rio de Janeiro. E possui empregados trabalhando para o seu conforto. Uma de suas empregadas é Joana, 38 anos, situação financeira insatisfatória, devido ao cargo que ocupa e tendo em vista 2 filhos e o marido desempregado. Sua casa, na favela. A favela é um conjunto de habitações populares precariamente construídas e desprovidas de infraestrutura, como rede de esgoto, abastecimento de água, energia, posto de saúde, coleta de lixo, escolas e transporte coletivo. Mais precisamente, Morro do Alemão, sem um bom saneamento, violência, grande concentração de habitantes. As favelas surgiram no Brasil no final do século XIX. Elas surgiram devido à má distribuição de renda no Brasil. No entanto, as favelas mais modernas apareceram na década de 1970, devido ao êxodo rural, quando muitas pessoas deixaram as áreas rurais do Brasil e mudaram-se para as grandes cidades. Sem encontrar um lugar para viver, muitas pessoas acabaram morando nas periferias das cidades. Segundo o IBGE, cerca de 11,4 milhões de pessoas moram em favelas. Isso é o que vale a 6% da população do país. E também identificaram cerca de 6.329 favelas em todo o país. As favelas, de início, eram chamadas de bairros africanos. Esses lugares eram denominados assim porque as pessoas que moravam ali eram ex-escravos. Escravos que eram majoritariamente negros. Negros são também seres humanos, porém possuem uma pele mais escura por causa da melanina e por esse motivo eram vistos como inferiores. Escravos eram pessoas que foram privadas da liberdade e submetidos a outras pessoas que possuíam capital econômico e menos melanina a trabalhos exaustivos, sem receber dinheiro em troca. Após conseguir a liberdade da escravidão, os negros foram repentinamente jogados ao mundo competitivo da sociedade, sem capital econômico, muito menos capital cultural, não podendo então comprar casas sofisticadas e nem ter um bom trabalho. Joana é descendente de escravos, provém de uma família desorganizada e sem capital cultural. Família, conjunto de pessoas em geral ligadas por laços de parentesco que vivem sob o mesmo teto. Na infância, quando um ser humano ainda não está plenamente desenvolvido, Joana precisou trabalhar e não conseguiu estudar. Estudo é o ato de se investir na obtenção de conhecimento direcionados normalmente ao mercado de trabalho. Sem estudos, Joana não ganha muito dinheiro, então precisa trabalhar bastante para sustentar a sua casa. Ricardo não precisou trabalhar na sua infância, apenas estudou e conseguiu um emprego melhor quando adulto, momento em que o ser humano já está plenamente desenvolvido. Com esse emprego melhor, Ricardo obteve maior capital econômico, possibilitando que Ricardo contratasse Joana como empregada. Empregada: mulher que se emprega para serviços domésticos, criada, cuida, entre outras coisas, da organização na casa de Ricardo. Organização: ato de organizar. Organizar: dar determinada ordem a dispor de forma ordenada, arrumar e ordenar. Com a organização obtida através do trabalho de Joana como empregada, a família de Ricardo consegue viver confortavelmente. Os membros da família de Ricardo, organizados, não precisam se preocupar demais com outras coisas que não são seu trabalho e seus estudos, podendo ter um bom rendimento neles. Por conta de sua rotina rigorosa de trabalho organizando a família de Ricardo, Joana passa muito tempo longe de casa, fazendo com que sua casa se torne desorganizada até que outra pessoa a organize. Joana também não possui capital financeiro para contratar alguém para organizar sua casa.
Joana também não possui tempo suficiente para isso. Com a casa desorganizada, a família de Joana não possui conforto nem estabilidade, sendo que é a mesma estabilidade que ajuda os filhos de Ricardo a estudarem, e assim desenvolver um capital cultural. Os filhos de Joana dificilmente conseguirão seu capital cultural de maneira tão eficiente quanto os filhos de Ricardo, pois o ponto de partida é diferente para os filhos das diferentes famílias. Em uma corrida, o ponto de partida é o local onde todos os competidores começam seu percurso. O ponto de partida deve ser igual a todos os competidores, para que a corrida seja justa. Justiça é o conceito abstrato que se refere a um estado de interação social, onde há um equilíbrio que garante que todos os indivíduos tenham a mesma chance de alcançar seus objetivos, dependendo apenas de seu próprio esforço. Esforço, algo que mesmo que os filhos de Joana tenham, talvez nunca seja o suficiente para alcançar os níveis onde se encontram os filhos de Ricardo. Os filhos de Joana, assim como os filhos de Ricardo, não possuem mérito sobre seus locais de partida, do mesmo jeito que seus pais também não. Essa corrida foi socialmente formada sem nenhum questionamento ou aviso aos participantes, tornando-a injusta e decepcionante. Então, queremos concluir este trabalho compartilhando a opinião do grupo. O nosso grupo concordou com a opinião de que o Brasil tem várias faces. Uma delas é o ponto de vista de Gessé. Essa face do Brasil foi a que decidimos dar enfoque no trabalho pelo fato de que todos concordamos com grande parte do ponto de vista, incluindo falas sobre como a desorganização ou a organização de uma família pode impactar toda a sociedade brasileira.